Começando o vídeo, lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você não seja um inscrito, não perca mais tempo, considere se inscrever no canal, venha fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão que é o canal do Professor Leonardo. Deixe seu comentário, muito importante, também deixe seu like, que é a forma do YouTube perceber que esse é um conteúdo de qualidade e divulgar esse vídeo dentro da plataforma. Também gostaria de pedir que você me siga no Twitter, @profileoficial, e no canal Profiléu, que é o link para o Instagram, canal Profiléu. No Instagram é uma conversa mais amena, a gente está falando do Big Brother, falamos do Eliezer, vários assuntos mais amenos, mais descontraídos, então me siga lá para a gente poder bater o papo, especular qual vai ser o futuro do Patrix e dos outros participantes. Será que o Patrix vai ser expulso, vai chegar até o final, vai ser eliminado? Vamos conversar tudo isso lá no Instagram. Agora falando de assuntos mais sérios, o Ciro Gomes, ele compartilhou no Twitter dele um texto do Jânio de Freitas, que é Pergunte sobre o futuro do Brasil a Rodrigo Maia e a Armínio Fraga. Então foi um texto bem interessante do... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o mouse. Deixa pra lá. Queria aumentar aqui o tamanho da tela, porque eu não enxergo, a gente vai ficando um pouco mais de idade, a vista fica um pouco mais complicada. Mas esse texto, que o Ciro Gomes chamou de texto excelente, foi do Jânio de Freitas e ele foi publicado hoje, dia 2 de fevereiro, na Folha de São Paulo. E é um texto que fala sobre o Rodrigo Maia, foi por isso que me chamou a atenção. Você sabe que o Rodrigo Maia e Ciro Gomes estão ali costurando, não vou falar namorando, porque isso é muita coisa de Bolsonaro com Regina Duarte, mas ambos estão ali costurando uma aliança política para as eleições de 2020 e também para as eleições de 2022 futuramente. E o Jânio de Freitas ele foi muito feliz no texto dele, apesar de ser um texto infeliz. Não infeliz pelo comentário, não infeliz pela fala do Jânio de Freitas, mas foi infeliz porque é um assunto muito triste. Nesse texto, que tem o título Pergunte sobre o futuro do Brasil a Rodrigo Maia e Armínio Fraga. Em 13 meses, gestão Bolsonaro não adotou nenhuma medida ou ideia contra as desigualdades. Então isso tudo é muito negativo, porque em 13 meses de governo, Bolsonaro cada vez mais foi se consolidando como um presidente que exclui a maioria do nosso país, que são os mais pobres. A desigualdade social não foi combatida durante o governo Bolsonaro. Muito pelo contrário, nossa desigualdade social ela tende a aumentar com as medidas que são feitas pelo governo Bolsonaro. O 13º do Bolsa Família e também outras políticas de incentivo como os saques do FGTS não foram suficientes, era claro que isso não seria. São medidas paliativas que conseguiram fazer com que a economia crescesse um pouquinho, o mercado se aquecesse, mas são insuficientes para combater a desigualdade e Bolsonaro não tem interesse algum em combatê-las e nós já sabemos disso. O próprio Paulo Guedes mais uma vez volta a insistir em falar em CPMF. Sintra, Guedes quer a CPMF, não é novidades. O ex-secretário da Receita Federal, Marco Sintra, em entrevista à Veja, voltou a defender a recriação da CPMF e disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é favorável ao imposto. Sintra foi demitido por Jair Bolsonaro em setembro do ano passado. Bolsonaro está sempre monitorando a opinião de seus grupos de apoio. O que explica a minha exoneração é que o presidente se insurgiu contra isso. Acabei demitido, mas o ministro continua mencionando esse modelo como principal alternativa. Guedes quer a CPMF. Não é novidade, sempre foi a favor de um tributo sobre movimentações financeiras. Sabíamos que, se não conseguíssemos convencer o presidente da República, não teríamos sucesso. O debate foi interditado por Bolsonaro, infelizmente. E a volta da CPMF prejudicaria quem? Os mais ricos? Os grandes empresários? Não, prejudicaria obviamente os mais pobres. Porque todo real que você tira do mais pobre, primeiro que é um real a menos que você tira do mercadinho da esquina, que você tira da padaria, que você retira do consumo e é um real muito sentido na vida dos mais pobres, porque falta tudo na casa daqueles que precisam consumir, das pessoas mais necessitadas, das pessoas mais pobres. E todo real a mais na carteira dessas pessoas, ele volta ao mercado na forma de consumo. Mas vamos continuar acompanhando o texto do Jânio de Freitas. Ele fala o seguinte, né? Que o Brasil ele não tem futuro, não vai ter futuro com o governo Bolsonaro. Pelo seguinte, duas notoriedades, Rodrigo Maia e Armínio Fraga, não apenas remetem atenção ao futuro, como lhe deram peso insuperável. Nem por isso houve sinais de que fossem ouvidos. Claro, eles falam, o Jânio de Freitas está falando que o Brasil não vai ter futuro. E pega os dois pontos, o Rodrigo Maia falando de uma questão mais educacional, do ponto de vista do Abraham Weintraub, e o Armínio Fraga falando da questão econômica. Armínio Fraga ele é de direita, ele é um neoliberal, mas mesmo Armínio Fraga, um neoliberal, está atento com a questão
econômica e como a desigualdade social está afetando o Brasil e vai afetar no futuro. Em seu penúltimo artigo da Folha, original na forma e espantoso no conteúdo, Fraga expôs as urgências sociais no que pareceu sua primeira abertura para o tema. Uma transformação extrema. Ex-colaborador de Jorge Soros, e com ele Fraga afinou o olfato e veio a ser aqui um expoente na aplicação de capitais, uma estrela do tal mercado, pois. Ou seja, o Arminio Fraga é alguém ligado, deixa eu arrumar meu cabelo, ele é alguém ligado ao capitalismo financeiro. Ele foi cogitado para ser o ministro da Fazenda na época da eleição de 2014, que estávamos tendo a disputa Dilma Rousseff e Aécio Neves. Então é uma pessoa que já foi cogitada para ser ministro da Fazenda. Seria se Aécio Neves tivesse vencido. Aécio Neves perdeu, não foi Arminio Fraga, foi Joaquim Levy e depois nós tivemos outros ministros da economia. Fraga rumou para o futuro em palestra com o ex-presidente, como ex-presidente do Banco Central. Ainda sobre a desigualdade e agora, sem surpreender, o gasto governamental com a Previdência e o funcionalismo. Revelou-se o apocalipse particular, abre aspas, o Brasil precisa mexer nessas contas, ou em 5, 10 anos teremos uma revolução. Palavra perigosa. No meio em que Fraga vive, golpe de Estado, com prisões, cassações, torturas e assassinatos, é chamado de revolução. Golpe elitista e produtor intencional de desigualdade não seria o tipo de revolução antevisto pelo Fraga contrário à desigualdade? A desigualdade qual seria? Aí ele fala assim, Rodrigo Maia é mais bem sucedido entre os políticos desde a crise do governo Dilma. Aí ele fala do Abraham Weintraub. Pelo prejuízo, aqui ó, em geral, como complemento à crítica, Abraham Weintraub, ministro da Educação, pelo prejuízo a muitas gerações. Isso foi entre aspas, prejuízo a muitas gerações, aspas, do Rodrigo Maia. Maia não escondeu. Abre aspas, nosso país não tem futuro, né? Não tem futuro. Fecha aspas. E aí ele vai continuando, nesses 13 meses não houve uma só medida aos oprimidos pelas desigualdades, sejam as sociais, as econômicas, as étnicas. Isso se faz sobre uma insatisfação e sobre dificuldades nacionais que por vários indícios já eram inquietantes. No começo do ano, ao menos, aí ele vai falando aqui, né, vai passando pela quantidade de pessoas que estão desempregados, fala do aumento da fila do Bolsa Família e fala da inflação. A inflação é um ponto interessante, porque como que você mensura a inflação? Você tem uma lista de produtos, como se fosse uma lista de supermercado, e vai ticando, vai vendo quanto esses produtos variaram. E aí no final você pega a média e dá a inflação. A inflação em 2019 ela foi de 4,31%. É uma inflação que está dentro da meta, tá? Mas quando você começa a discriminar os produtos, você vê que essa inflação foi muito cruel com os mais pobres. Aqui ó, alimentação básica viu a carne encarecer 32%, 13% a mais nos cereais e nos legumes, 14% nas aves e ovos, 10% no açúcar e assim por diante, ou para cima. E o governo quer retirar o subsídio que reduz o preço da cesta básica. Então não é um governo que preza pelos mais pobres. E é interessante porque querem retirar os subsídios para os mais pobres, mais o subsídio da cesta básica, mais o Carlos Bolsonaro vem no Twitter e acaba festejando o subsídio, aqui ó, redução de impostos, apresentada pelo governo Bolsonaro. Ao invés de pagar 25% na compra de pacotes de viagens e na contratação de serviços fora do país, o imposto fica em 7%. Isso garante a sobrevivência de centenas de agências de viagens nacionais. Ou seja, há uma redução dos impostos para as agências de turismo, há uma redução de impostos para o turismo, mas o governo quer retirar os impostos, quer retirar os benefícios na compra da cesta básica. Não é um governo que preza pela desigualdade. E por que isso? Porque é um governo neoliberal. Na verdade, Bolsonaro não é absolutamente nada, mas Paulo Guedes sim. Paulo Guedes toca a economia, Bolsonaro dá autonomia para Paulo Guedes tocar a economia da forma como lhe for conveniente, contanto que não atrapalhe as pretensões eleitorais de Bolsonaro para 2022. Isso todo mundo sabe. E no mercado, e no mundo neoliberal, com o capitalismo financeiro, com essa fase de financiarização do capital, financiarização do capitalismo, o que importa são as ações, o que importa são os dividendos, e não mais o mundo físico, não mais o chão de fábrica, não mais a esteira, a linha de montagem. Porque os lucros das empresas, ou das empresas não, dos donos das empresas, dos superdiretores, dos CEOs, dos presidentes, não está mais com a venda de mercadorias, não está mais com a prestação de serviço, mas sim com os dividendos, mas sim com os juros que eles acabam conseguindo no mercado financeiro. Então, a atenção do mercado, do governo neoliberal, ele sai das pessoas e vai para onde que na cabeça deles, ou na cabeça dos grandes empresários, realmente importa, que é o mercado financeiro.
E por quê? Quando você começa a reduzir os gastos públicos, você começa a ter uma possibilidade maior de pagar os juros da dívida. Você reduz a nota, você reduz a chance de calote, melhora as avaliações de bom pagador que o país tem, e isso atrai investimentos. Ao atrair investimentos, há uma valorização do capital, há uma valorização das ações, e aí essas pessoas elas acabam ganhando mais dinheiro. Essa é a dinâmica que nós temos hoje no nosso mundo neoliberal, no nosso mundo capitalista. É uma ação que privilegia o mercado financeiro, é uma ação que privilegia são medidas que privilegiam as camadas mais altas, privilegiam os grandes empresários em detrimento da população mais pobre. E Bolsonaro ele faz um governo dessa forma. E se você duvida, basta olhar os resultados da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores nunca esteve tão alta em toda a sua história como está com o governo Bolsonaro. Só que Bolsa de Valores não gera emprego. Gera lá o emprego dos corretores, mas não gera emprego para o país inteiro. Bolsa de Valores não coloca comida na mesa das pessoas mais pobres. Bolsa de Valores não reduz a desigualdade social. Enquanto nós estamos tendo uma supervalorização da Bolsa de Valores, cada vez mais as pessoas estão sofrendo com desigualdade. Houve uma redução no número de desempregados, sim, mas paralelamente a isso, nós tivemos um aumento das pessoas na informalidade. Então não há o que comemorar. Nós temos um aumento das pessoas buscando Bolsa Família, uma fila gigantesca, uma inflação que foi muito punitiva com as pessoas mais pobres. Não há o que comemorar, a não ser que você, claro, não tenha nenhum tipo de apreço com as pessoas mais pobres, não tenha nenhum tipo de apreço ou não tenha nenhuma vontade que a desigualdade social no nosso país seja reduzida. E qual que é o grande problema disso tudo? Falta um senso de prioridade na esquerda para discutir essas temáticas. A esquerda não consegue se conectar com a população brasileira, fica discutindo assuntos importantes, mas assuntos secundários, assuntos paralelos, e não consegue trazer essa discussão para o dia a dia das pessoas. E se a esquerda não conseguir trazer essa discussão, que é uma discussão muito relevante, e ficar discutindo assuntos secundários, importantes, mais secundários nesse momento, vai perder novamente em 2022 e talvez até mesmo em 2026. Se você chegou aqui, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto, compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar o link para o texto do Jânio de Freitas lá no meu Twitter, @profleoficial. O Instagram é mais para a gente discutir assuntos amenos, discutir algumas besteiras, falar do Big Brother, dessas coisas mais amenas. Lá é mais descontração. Se você quiser seguir, fazer parte, discutir comigo qual foi o melhor BBB, se foi o BBB 10 ou se foi o BBB 1, quem vai ser eliminado, quem vai ser o próximo líder, essas coisinhas a gente discute lá no Instagram. É canal Profileo, dentre outras coisas também. Mas assuntos sérios no Twitter, assuntos do nosso dia a dia aqui no YouTube e lá no Instagram, amenidades, brincadeiras, alguns memes, coisas para descontrair no nosso dia a dia, tá bom? Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, me siga no Twitter e no Instagram e me aguarde em um próximo vídeo.